Não desista de orar, não desista de clamar, pois por meio da oração há resposta para a sua petição. Amém? Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que encontra-se no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. A palavra do Senhor vai nos falar sobre um homem, vai nos ensinar através da vida, através da atitude desse homem, de um rei que foi levantado pelo Senhor, chamado rei Josafá. De repente, do nada surgiu 3 reinos contra esse homem. Então a palavra do Senhor fala que no versículo 3, então Josafá teve medo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então veja bem que se levantou essas pessoas contra esse rei. Ele sentiu medo, mas não se entregou ao medo, não se entregou àquele pânico, àquela má notícia que surgiu sem avisar, que chegou sem avisar até ele, né? Então, de repente, surgiram esses inimigos contra o rei Josafá. E a Bíblia fala que ele sentiu medo, ele teve medo. Assim como na minha e na sua vida, de repente surge um problema, uma situação difícil que chega sem a gente esperar, que muitas das vezes chega sem nós esperarmos aquele momento difícil. Mas a Bíblia diz que ele recebeu a má notícia, sentiu medo, mas se pôs a buscar o Senhor. E você, diante dessa situação, o que tem feito? Você está de braço cruzado, esperando só piorar a situação? Ou você se coloca na posição de clamar e de orar ao Senhor? Que foi o que ele fez. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então a palavra do Senhor fala que diante ao medo, diante da situação difícil, diante das ameaças, o rei Josafá se pôs a buscar o Senhor. Se colocou na posição de busca ao Senhor. E vamos aprender com a oração que esse homem fez diante do Senhor. A oração do rei Josafá nos ensina e fala assim. Essa foi a oração que esse homem fez diante do Senhor, reconhecendo que aqueles problemas não eram nada diante ao Deus que ele servia. Assim como diante desses problemas que você está enfrentando, reconheça tão somente que esses problemas não é nada diante do seu Deus. Amém? Diz no versículo 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse... Escute a oração do rei Josafá, que oração forte, que oração poderosa, que a oração ela move o coração de Deus, faz com que Deus se levante para batalhar, para guerrear o nosso respeito, amém? No versículo 6 diz, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então escute bem, essa oração é uma oração sincera e verdadeira, porque realmente, de fato e de verdade, o nosso Deus, ele reina sobre tudo e todas as coisas. Nada acontece na minha ou na sua vida se não for permissão do nosso Deus. Então ele governa sobre tudo e sobre todas as coisas, o nosso Deus. Ninguém nem nada resiste ao poder desse Deus. Amém? Então não adianta você temer, não precisa você se desesperar e nem se preocupar. Mais forte do que tudo isso que veio contra você é Deus, amém? Diz no versículo 7, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, e diante do teu povo de Israel, e adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás, e tu nos ouvirás e livrarás.
Então veja bem a importância de você quando chega a má notícia, de você quando o inimigo se levanta contra você, quando uma porta fechada se levanta contra, quando vem uma enfermidade contra você, quando surge um problema no casamento, um problema financeiro, quando surge um problema espiritual. Veja a importância de você se colocar na presença de Deus, pois aqui essa palavra ela é bem clara. Está nos ensinando que o nome do Senhor está sobre aquela congregação, sobre aquele templo. Para quando a gente for buscar a presença do Senhor, clamar a Deus, Ele vai te ouvir e vai te socorrer. Ele vai te ouvir e vai te ajudar. Amém? Ele diz no versículo 10... Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas muralhas, as suas mulheres e os seus filhos. Então aqui está dizendo a palavra do Senhor, que a oração do rei Josafá foi que, perguntando ao Senhor, por um acaso o Senhor não vai executar o teu juízo contra eles, por um acaso o Senhor não vai guerrear, o Senhor não vai se levantar para nos proteger, para nos livrar, por um acaso, Senhor, o Senhor não vai os julgar. Senhor, as nossas forças são poucas diante desse problema, diante dessa situação, mas os nossos olhos estão colocados em Ti. Os olhos deles, eles reconheciam que não podia realmente com aquele problema, que aquele problema era muito maior do que eles, mas não do que Deus. Então aqui foi a oração forte e poderosa do rei Josafá, que ficou o exemplo para mim e para você. Quando o problema surgir, temos que ir até a congregação, nos reunir em um só propósito, em uma só fé, de buscar a presença de Deus, porque muitas das vezes os problemas são maiores do que nós, sim, mas não maior do que Deus. Então aqui ele falou, ele reconheceu no versículo 12 que eles não podiam contra aquela grande multidão que se levantou contra eles, mas os olhos deles estavam em Deus, mas eles estavam esperando o socorro de Deus, mas eles estavam esperando o livramento de Deus. E você, diante de tudo isso que você está enfrentando, está esperando o socorro de quem? Assim como o socorro dele veio da parte do Senhor, assim também vai vir para você. Basta tão somente você se voltar a buscar a Deus. Basta tão somente você se voltar a orar, a clamar a Deus. Basta tão somente você permanecer clamando e orando ao Senhor. Diz a palavra do Senhor no versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Beania, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Veja bem que ele fez toda essa oração, do versículo 5 até o versículo 13. É a oração que o rei Josafá faz, até o versículo 12, perdão. É a oração feita que o rei Josafá fez ao Senhor, reconhecendo que o problema poderia ser grande, maior do que ele, mas não era maior do que Deus. Reconhecendo que tudo, Deus tinha domínio sobre tudo e todas as coisas, amém? E de repente vem a resposta que ele queria, vem a resposta que ele precisava, vem a resposta para aquele homem que estava a Deus clamando, que foi orar a Deus, reuniu tudo e todos e foram orar ao Senhor. Então diz a palavra do Senhor que vem a resposta do rei Josafá por meio da oração. No versículo 15 disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então a palavra do Senhor fala que veio resposta para o rei Josafá através da oração. Ele sente medo, sim, daquela situação, mas não se prostrou, não se dobrou ao medo, ele reagiu.
Como? Orando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, clamando ao Senhor, reunindo todo o povo. E você, por que você não reúne você, sua esposa, seus filhos para orar ao Senhor diante desse problema? E você, por que você não se reúne lá na congregação, todos em um só propósito, em uma só fé, para orar ao Senhor, para ir em busca de uma solução desse problema, dessa situação? Pois a palavra do Senhor diz que veio resposta para o rei Josafá, para ele não temer aquela grande multidão, pois a peleja não era dele, mas era de Deus. Queria dizer o quê? Que não era ele que ia fazer, não era ele que ia agir, não, mas era Deus que ia fazer a favor dele, mas era Deus que ia agir a favor dele. Então não será diferente na minha e na sua vida, se diante aos ventos, se diante às tempestades que temos enfrentado, que estamos passando, se tão somente nos colocarmos na posição de orar, para que venha a ser atendida as nossas petições, Deus vai atender, vai livrar e vai socorrer. Amém? Fica o exemplo para mim e para você, que temos que orar sim, em meio aos problemas, em meio aos tsunamis, em meio às tentações, em meio aos desempregos, em meio às enfermidades, em meio aos problemas espirituais, em meio aos ataques diabólicos, malignos contra mim, contra a sua vida. Não podemos ficar prostrados, mas temos que nos levantar e batalhar por meio de clamor e de oração. E Deus ouve e atende a minha e a tua petição. Amém?